Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana. Eu estou fazendo esse vídeo para nós nos edificarmos espiritualmente e para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus. De antemão, antes de mais nada, eu quero começar esse vídeo com oração, né? Eu quero fazer uma oração, porque quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Sendo assim, oremos. Poderoso, eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, toma a primazia, toma a direção desse vídeo, Senhor, qual eu vou fazer agora para a honra, para a glória e louvor do Teu nome e para ajudar meus irmãos em Cristo com a Tua palavra. Meu Deus, eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados cometido por pensamento, obra, prática, missão, palavra. Meu Deus, me perdoe em nome de Jesus, meu Deus, Deus que fez os céus e a terra, tem misericórdia de teu povo, tem misericórdia de nós. Toma a direção desse vídeo, Pai, visita agora os irmãos, as irmãs da Vitória, abençoa. Eu quero te apresentar, meu Deus, nessa noite, os hospitais, os enfermos, doentes, meu Deus, cura os enfermos, meu Deus, liberta os enfermos, meu Deus, salva os enfermos. Eu quero te apresentar todas as pessoas, Pai, que estão com coronavírus, para que o Senhor possa expulsar esse vírus, para que o Senhor possa curar, meu Deus, em nome de Jesus, nessa madrugada. Meu Deus, está escrito em Tua palavra, no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim, respondeste e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, eu quero te apresentar esse irmão, essa irmã que me pediu oração, só que eu esqueci o nome. Visita agora com libertação, com vitória, com livramento, com bênção. Visita agora com livramento, com libertação, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar, meu Pai, nessa madrugada, esse homem, essa mulher que está pensando em cometer o suicídio. Eu quero te apresentar, meu Deus, esse homem, essa mulher que está pensando em se matar nessa madrugada. Não deixe, Espírito Santo. Visita com livramento, com libertação, com salvação nessa madrugada. Meu Deus, eu quero te apresentar as prostitutas, lésbicas, os homossexuais. Meu Deus, liberta essas vidas. Meu Deus, salva essas vidas em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te pedir a Tua misericórdia. Toma primazia e direção nesse vídeo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, eu quero começar também esse vídeo lendo aqui no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 28, que diz assim: E depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Versículo 29 diz assim: Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei meu espírito. Eu vou ler mais uma vez o versículo 28, porque segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, ou por mais de uma vez, fica mais fácil para memorizarmos, guardarmos e gravarmos nas tábuas de nossos corações. Sendo assim, eu vou ler aqui o versículo 28 mais uma vez, que diz assim: E depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Meus queridos amados irmãos, essa palavra que agora acabamos de ler no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, se trata de uma promessa de Deus para o seu povo. O profeta Joel, o nome Joel significa só o Senhor é Deus. O nome
nome Joel quer dizer no hebraico Ioel, que significa só o Senhor é Deus. O profeta Joel era filho de Petuel. O profeta Joel começou a profetizar entre os anos 830 a 835, provavelmente, no que se pode prover, antes de Cristo. O profeta Joel recebe o nome de profeta do Reino do Norte, ele veio do norte. Ele estava profetizando para duas nações distintas, ou melhor, separadas, a saber, Jerusalém e Dona Judá. E no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 28, temos aqui uma promessa de Deus para o seu povo. Essa promessa que ora acabamos de ler. A Bíblia diz assim, Joel capítulo 2, versículo 28. E depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Presta atenção. Olha como é que está escrito. E depois derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Essa profecia que o profeta Joel predisse, profetizou, vaticinou, usado por Deus, usado pelo Espírito do Senhor, foi uma profecia escatológica. Essa profecia foi uma profecia escatológica e Joel estava profetizando sobre o grande, o glorioso dia de Pentecoste. O profeta Joel disse, e há de ser, e depois diz Yahvé de Jeová, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos, que não aguentam muito poder, vão ter sonho celestial. Os vossos mancebos, ou seja, os vossos jovens, terão visões do céu. Só que no versículo 29 está escrito assim, e naqueles dias também eu derramarei do meu espírito sobre meus servos e sobre as minhas servas. Então Joel profetizou sobre o dia de Pentecostes, porque isso que o profeta Joel predisse, profetizou, se cumpriu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre cerca de 120 crentes que estavam orando, esperando o grandioso dia de Pentecoste na sede da igreja que ficava na casa da irmã Maria. Se cumpriu essa promessa em Atos capítulo 2. Mas quando o profeta Joel se referiu ao derramar do Espírito Santo em Joel capítulo 2, versículo 28, queridos e amados irmãos, o profeta Joel estava se referindo sobre a manifestação do Espírito Santo. O profeta Joel estava falando sobre um enchimento do Espírito Santo. Só que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de muitas heresias, coisas que não são reais, coisas que não são bíblicas, que não são cristãs, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque manifestação do Espírito Santo é uma coisa. E meninice
e obra da carne é outra coisa. Manifestação do Espírito Santo é algo do Espírito de Deus, é algo de Deus. E manifestação da carne é algo dos homens. É algo que os homens fazem. E o que nós estamos mais vendo nesses últimos dias são loucuras dentro de muitas igrejas que se dizem, entre aspas, evangélicas. E essas loucuras, as pessoas falam que é manifestação do Espírito Santo. As pessoas dizem que é o Espírito Santo que está operando, que está fazendo, que está falando, sendo que o Espírito Santo não tem nada a ver com tal movimento, não está falando coisa nenhuma e não está operando coisa nenhuma. Por quê, pastor? Porque Joel profetizou aqui que nos últimos dias e depois, Deus ia derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. E essa promessa, essa profecia se cumpriu em Atos capítulo 2. Mas observe, a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23, o sábio Salomão compôs 3.000 provérbios e 105 cânticos. O sábio Salomão era filho do rei Davi. O livro de Provérbios apresenta Jesus como nossa sabedoria. O livro de Provérbios faz parte da Septuaginta grega, é um livro sapiencial. O livro de Provérbios é um livro poético. O livro de Provérbios foi escrito, provavelmente, no que se pode prover, entre os anos 970 a 1005 a.C., pelo sábio Salomão. O sábio Salomão predisse, vaticinou, profetizou em Provérbios capítulo 1, versículo 23, assim: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que eu derramarei abundantemente sobre vós do meu Espírito Santo. O sábio Salomão também predisse, vaticinou, profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo que se cumpriu em Atos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecoste. O profeta João Batista também profetizou. No Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, no ano 62 depois de Cristo, o evangelista São Mateus escreveu seu evangelho para os judeus de origem judaica. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 11, né? A Bíblia diz que João Batista estava batizando e pregando no Rio Jordão. E o profeta João Batista profetizou e disse em Mateus capítulo 3, versículo 11 assim: eu vos batizo com água para perdão, para remissão, para arrependimento de pecados. Mas virá um que batiza com Espírito Santo e com fogo. João também profetizou sobre o dia de Pentecoste em Atos capítulo 2. Lucas também profetizou no Evangelho segundo escreveu o doutor excelentíssimo São Lucas. Lucas era gentil, que ele era grego. No ano 60 depois de Cristo, Lucas escreveu seu Evangelho para os gregos, para os gentios de origem gentílica. A Bíblia diz em Lucas capítulo 24, versículo 49, está escrito assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Lucas estava profetizando sobre Atos capítulo 2, o dia de Pentecoste. O profeta Isaías também profetizou sobre Atos capítulo 2, o dia de Pentecoste. Quer ver? Isaías, capítulo de número 44. O nome Isaías significa salvação, salvador.
profeta Isaías começou a profetizar no ano 740 a.C. O profeta Isaías era filho do rei Amós e não do profeta Amós. O rei Amós, por sua vez, era irmão do rei Amazias. O rei Amazias, por sua vez, era pai do rei Uzias, que reinou na Judá há 52 anos. O profeta Isaías recebe o nome de profeta messiânico, porque foi mais que profetizou, melhor vaticinou acerca do nascimento, vida, morte e ressurreição e filho do Messias em glória. O profeta Isaías também recebe o nome de profeta do palácio. Ele também recebe o nome de profeta paralaenso, porque no ano 615 a.C. ele já profetizava no palácio do rei Acárias. O profeta Isaías começou a profetizar para duas nações distintas, ou melhor, separadas, a saber, Jerusalém e Dona Judá, no ano 740 a.C. A Bíblia diz, Isaías capítulo 44, versículo de número 3. Olha o que está escrito, Isaías 44, 3. Pois derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías também estava profetizando sobre o derramamento do Espírito Santo que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, para a glória de Deus Pai. Então, vários profetas do Antigo Testamento da Bíblia, que recebem o nome de Veterotestamentário Bíblico, eles profetizaram acerca do derramamento do Espírito Santo, que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O profeta Zacarias também profetizou. O nome Zacarias significa Deus se lembrou. O profeta Zacarias começou a profetizar entre os anos 450 a 550, provavelmente no que se pode prover, antes de Cristo. Zacarias capítulo 12, versículo 10, é o que o profeta Zacarias profetizou. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram e o prantearão como quem pranteia por seu filho único e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. O profeta Zacarias também predisse, vaticinou, profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo. Sobre o derramamento do Espírito Santo que se cumpriu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste. Senhoras e senhores, preste bastante atenção. O que é o derramamento do Espírito Santo? O derramamento do Espírito Santo para nós cristãos, servos de Deus, é uma promessa de Deus, ao qual vários profetas do Antigo Testamento da Bíblia profetizaram, usado pelo Espírito do Senhor, sobre o derramamento do Espírito Santo. Entre eles o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Ele profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo, que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecoste. Mas cada cristão que conhece a palavra de Deus, que conhece a Bíblia, e que tem conhecimento bíblico, que conhece a Bíblia, tem conhecimento de Bíblia, ele conhece pela Bíblia Sagrada, estou falando pela Bíblia Sagrada, ele conhece as obras do Espírito Santo. Ele conhece pela Bíblia Sagrada os atributos do Espírito Santo, atributos pessoais, Ele conhece pela Bíblia Sagrada o Espírito Santo. Então, o que acontece dentro de muitas igrejas que se dizem evangélicas, o que tem mais é meninice e não derramamento do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque dentro de muitas igrejas, principalmente igrejas que se dizem igrejas pentecostais, igreja pentecostal não sei o quê, porque o que mais tem hoje no Brasil são igrejas pentecostais,
muitas pessoas fundam o ministério, fundam a igreja para ganhar aplausos, para ganhar fama, glamour, para ganhar dinheiro, né? Onde muitos pastores saem de suas igrejas debaixo de rebeldia e rebelião e funda a sua igreja. Por exemplo, ele sai de Deus de amor em adultério, e aí funda a sua igreja e coloca o nome de igreja pentecostal. Igreja pentecostal, fogo puro. Um exemplo, né? Igreja pentecostal, o Cordeiro está aqui. Igreja pentecostal, o fogo pega. Igreja pentecostal, rocha inabalável. Igreja pentecostal, amor de Deus. E muitos desses pastores, eu vou ser sincero, muitos desses pastores que saem de suas igrejas em rebeldia, em rebelião, muitos deles saem de suas igrejas em adultérios, outros saem em rebeldia, em rebelião, porque quer ser mais do que aquele pastor, porque quer ser mais do que seu pastor presidente, e funda esses ministérios, né? E funda essas igrejas que não passam de fundo de quintal. Igrejas fundo de quintal, que não tem escola bíblica dominical, que não tem estudo bíblico, que não tem um seminário bíblico, que não tem base bíblica, que não tem palavra de Deus no ambiente, né? Igrejas nascidas de rebelião, né? Apenas com o intuito de ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar aplauso e ser aplaudido, né? E dentro dessas igrejas que se dizem pentecostais, que na verdade eles não sabem nem o que significa a palavra pentecostal, mas eles se intitulam, né? Eles se intitulam pentecostais, ou seja, eles se intitulam pentecostais. Dentro dessas igrejas, o que mais tem são obras da carne, são meninices, são coisas que não é bíblica, coisas que não é verdadeira, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por exemplo, dentro dessas igrejas que se dizem pentecostais, tem muitas irmãs que começam a rodar, começam a pular, cortar laço. Só quando tem um irmão que está tocando bateria, quando tem um irmão que está tocando percussão, timbal, tocando pandeiro, e quando tem um irmão ou uma irmã cantando um corinho de fogo. E aí eles começam a rodar, começam a dançar para lá e para cá. Só falta quebrar os bancos da igreja, as cadeiras, e muitos caem no chão, muitos se batem na parede, muitos, na verdade, às vezes caem porque ficaram tontos, né? Sai pulando para lá e para cá, só falta quebrar a cadeira da igreja, só falta quebrar as cadeiras da igreja, os bancos da igreja. E muitas pessoas falam que isso é o derramamento do Espírito Santo. Mas isso não é o derramamento do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo, ele trabalha com ordem e decência. O Espírito Santo trabalha com ordem e decência. E o Espírito Santo não derruba ninguém. Se uma pessoa cai no chão, ou a pessoa cai sendo liberta, ou a pessoa cai endemoniada, ou a pessoa simplesmente caiu porque ficou tonto de tanto rodar, né? Ou a pessoa caiu porque ficou tonto de tanto rodar, não aguentou mais e caiu no chão. Mas o Espírito Santo não derruba ninguém. Pelo contrário, o Espírito Santo ele levanta, porque ele é Deus, ele é poderoso, ele é todo poderoso. O apóstolo São Paulo escreveu sua carta de autoria paulina entre os anos 58, né? No ano 58 depois de Cristo, para a igreja de Coríntio, a capital de Coríntio era a Grécia. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 42, assim: e faça-se tudo com ordem e com decência. Por quê? Porque na igreja de Coríntio, no culto, não tinha ordem e nem tampouco decência. Então bagunça ficou para a igreja de Coríntio. Na igreja de Cristo tem que ter ordem e decência. E Paulo, como pastor, como apóstolo, né? Porque Paulo era pregador, Paulo era apóstolo, né? Paulo, como apóstolo, como homem de Deus,
Ele escreveu sua carta de autoria paulina, de cunho paulino, para colocar ordem no culto na igreja de Coríntio. Porque na igreja de Coríntio não tinha ordem no culto, né? Então, dentro dessas igrejas que se dizem pentecostais, pessoas pulam, saem gritando, berrando para lá e para cá. Às vezes, bate a cabeça na parede da igreja, cai no chão, se bate com a irmã, se bate com o irmão, né? E fala que é o Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo trabalha com ordem e com decência. Outra coisa também, dentro dessas igrejas que se dizem pentecostais, existem muitas pessoas também que fazem loucuras e falam que foi Deus que mandou. E fala que foi o Espírito Santo que mandou. Por exemplo, tem um vídeo, esse vídeo é dentro de uma igreja evangélica, né? Eu não sei o nome da igreja, mas é dentro de uma igreja evangélica. E nesse vídeo, uma mulher, provavelmente ela deve ser a pastora da igreja, ou ela deve ser pastora ou missionária. Essa mulher sai com a espada na mão e ela vai até onde uma irmã está sentada com seu bebê, com a criança no colo, e ela pega a criança da irmã, ela pega o bebê da irmã e com a espada na mão, ela coloca a mão para cima com a espada, né? E com o bebê no colo, ela começa dizendo ela que está orando, mas você vê que não passa de um ritual, porque para mim ali não é igreja evangélica, para mim ali não passa de um centro de candomblé, para mim ali não passa de um centro de macumba, de um centro de umbanda. Por quê? Porque quem já foi em casa de macumba, quem já foi em centro de umbanda, sabe que as pessoas se comportam e fazem daquele jeito, né? Ela pega a criança no colo, começa a rodar com a criança com a espada na mão, com os olhos fechados e tempo de derrubar a criança, né? Começa a rodar para lá e para cá com a espada na mão, fazendo um ritual, porque ali não tem nada de Deus, Ela começa a dizer que está orando, né? E aí começa a rodar com a criança para lá e para cá. E depois nesse vídeo, irmãos, ela pega essa criança e dá para outra amiga dela que provavelmente defende as heresias dessa suposta pastora, né? Defende as heresias dessa suposta missionária, dessa suposta pastora. E aí essa outra pessoa, né, que diz também que é crente, né? Essa outra irmã com a criança no colo começa a dançar, dança para lá, dança para cá, depois começa a rodar. E você vê que no culto não tem ordem, né? Você vê diversas mulheres dançando para lá e para cá, né? Tem no vídeo mesmo, tem uma mulher que ela une as duas mãos assim, ó. Ela une as duas mãos assim, começa a rodar para lá e para cá, roda, roda, roda. E você vê que é uma igreja que não tem ordem e que não tem decência. Só que as pessoas que não têm conhecimento bíblico, né? As pessoas que não conhecem Bíblia, falam que isso é o Espírito Santo. Falam que isso é o derramado do Espírito Santo. Agora, a pergunta que não quer calar. Que pecado tem um bebê? Que pecado tem uma criança para alguém dizer que é pastor ou missionário, pegar a criança, dizer que está expulsando algum mal ou algum demônio da vida da criança e começar a fazer movimento, começar a rodar para lá e para cá, com a espada na mão, né? E com a mão para cima, com a espada na mão, dizendo que está cortando um laço na vida da criança. Agora, que pecado, que maldição tem na vida de uma criança indefesa? Que maldição, que pecado tem na vida de um bebê, de uma criança indefesa? Nenhum, gente. Pela Bíblia Sagrada, né? Pela Bíblia Sagrada, nenhuma criança tem pecado, né?
Nenhuma criança de 0 ano a 11 anos tem pecado, né? A criança só começa a ter malícia dos 12, 13, 14 anos para lá. É que a criança começa a ter malícia. Mas nenhum bebê, né? Nenhum bebê, nenhuma criança tem pecado. E essa suposta mulher que se diz ser ou pastora, ou missionária, ou dona dessa igreja, ela faz esse movimento com o bebê no colo, em um tempo de derrubar a criança, né? Só que uma coisa que eu observei nesse vídeo é que a mãe deixou fazer isso com a criança, né? A mãe, por livre e espontânea vontade, entregou o bebê, entregou a criança para essa mulher que se diz missionária ou pastora, fazer esse movimento, começar a rodar. Aqui para mim ela é ritual, né? Me perdoe a minha sinceridade. Para mim ela é um ritual, não tem nada de Deus naquele negócio, né? Essa mulher começa a rodar com a criança, roda para lá, roda para cá, né? Em tempo de derrubar a criança, e muitas pessoas ainda têm coragem de dizer que isso é obra do Espírito Santo. Tem crentes que são crentes leigos, que não conhecem nada de Bíblia, analfabeto de Bíblia, que ainda fala que isso é obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, irmão, ele é manso, né? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, a saber o versículo 17, o apóstolo São Paulo, entre os anos 65 a 67, provavelmente, depois de Cristo, escrevendo sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, para o sermão da Galácia do Sul. Paulo disse assim em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é domínio próprio, é temperança, é mansidão. Então preste atenção, pela Bíblia Sagrada o Espírito Santo é manso. O Espírito Santo é manso. Para uma pessoa dizer que está cheio do Espírito Santo, não precisa a pessoa berrar, não precisa a pessoa sair gritando para lá e para cá, pessoas sair correndo, quebrando banco, dizendo que está cheio do Espírito Santo, está cheio de carne, está cheio de meninice. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é manso, ele é Deus, né? Ele é poderoso, ele é todo poderoso, né? Eu creio em revelação, creio. Eu creio em profecia, creio. Eu creio que Deus pode usar a pessoa e a pessoa pular cheia do Espírito do Senhor, cheia de alegria, pode usar. A pessoa pode marchar? Pode. Mas tudo com ordem e com decência. Aonde não tem ordem e decência, não é o Espírito Santo que está operando. Tudo tem que ter ordem e decência. Eu creio que Deus pode usar um irmão, uma irmã cortando o laço. Eu creio. Eu creio porque eu sou pentecostal. Eu sou do fogo. Mas tudo tem que ter ordem e decência. Se não tem ordem e decência, não é o Espírito Santo que está operando. Não é o Espírito de Deus que está operando. E dentro de muitas igrejas que se dizem pentecostais, tome cuidado. Não vá nessas igrejas. Por quê, pastor? Porque dentro dessas igrejas, né, que se dizem pentecostais, mas que de pentecostal não tem nada, eu já vi muitos casais felizes separarem dentro dessas igrejas. Por quê? Porque eu já vi irmãos casados, bem casados, irem para essas igrejas, chega lá um profeta levantar, que de profeta não tem nada, ou uma profetisa, que de profetisa não tem nada, e entregar uma profecia, entregar uma revelação, que Deus estava desunindo aquele casal, que aquela mulher não era para aquele homem, e que aquele homem não era para aquela mulher.
E de repente aquele casal que era feliz se separarem, divorciarem, e cada um seguir o seu caminho. O Espírito Santo não veio para separar ninguém. O Espírito Santo ele veio para unir. Jesus disse em Mateus capítulo 19, versículo 5 assim: portanto, que Deus uniu, o homem não separa. A Bíblia só dá respaldo ao crente divorciar em caso de adultério. Jesus disse em Mateus capítulo 19, versículo 9 assim: eu, porém, vos digo, qualquer que separar da sua esposa, a não ser por causa de prostituição ou adultério, e casar com outra, comete adultério. E o homem que casar com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Então, quem veio para separar um casal foi Satanás. Quem veio para destruir um casamento foi o diabo. Jesus veio para unir e não para separar. Então, tome cuidado dentro dessas igrejas que se dizem pentecostais, porque eu já vi muitas pessoas irem para esse lugar casados e voltarem separados por conta de profecia. Porque nem toda profecia é o Espírito Santo falando. Ah, pastor, mas tem uma pessoa que profetizou que meu marido vai morrer. Por que teu esposo vai morrer? Ah, pastor, porque eu fui numa igreja aí, né? Eu fui na igreja pentecostal, lá levantou o pastor da igreja, uma irmã lá, e disse que meu esposo vai morrer porque meu esposo é miserável, mão fechada e não me ajuda. E que ele vai morrer, né? E que ele vai morrer porque ele não me ajuda, não é um bom marido, que Deus vai levar ele e que eu vou casar com outra pessoa. Cuidado. Nem tudo é Deus que está falando. Nem toda profecia é de Deus. Nem toda glória a Deus é verdadeiro. Nem toda língua estranha é de Deus. Nem todo aleluia é verdadeiro. Faça a prova com Deus. Faça a prova. Profecia só é de Deus se estiver de acordo com os parâmetros bíblicos, se estiver de acordo com as profecias que os profetas profetizaram no Antigo Testamento, e se estiver de acordo com a Bíblia. Toda profecia que contraria as Escrituras Sagradas, que contraria a Bíblia, não é de Deus. Então tome cuidado, né? Porque nem toda revelação, nem toda profecia procede, é do Espírito Santo, né? Tem igrejas que se dizem pentecostais, que, né, você vê que na verdade, não tem ordem do culto, né? Você vê que enquanto o irmão está profetizando para uma irmã aqui, tem outro irmão profetizando ao mesmo tempo para outra irmã ali, tem outro pastor profetizando para outro pastor aqui, e tem outro profetizando para outro ali. Isso é desordem no culto, né? Paulo não proibiu ninguém profetizar. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, não proibiu ninguém profetizar. Mas Paulo disse em 1 Coríntios, né? Eu já vou encerrar esse vídeo aqui, mas eu tenho que ler essa palavra aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 14, e o versículo 25, 1 Coríntios 14, 25. Eu vou ler aqui o versículo 25, que diz assim: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós, né? Verdadeiramente entre vós. Versículo 26. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunir, cada um de vós tem a salmo, tem a doutrina, tem a revelação, tem a língua, tem a interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus.
Versículo 29. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro. Aí Paulo fala aqui, 1 Coríntios 14, 31. Pois todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. É forte, gente. Paulo estava colocando ordem pelo Espírito Santo na igreja de Corinto. 1 Coríntios 14, 31, porque estava tendo desordem na igreja de Corinto. Os profetas, os irmãos estavam profetizando ao mesmo tempo. Um profetizava para a irmã Joaquim ali. Outro profetizava para a irmã Maria aqui. Outro profetizava para a irmã Joaninha ali. Outro profetizava para o irmão João aqui. Aí Paulo disse, que baderna é essa? Que desordem é essa dentro da igreja? Que desordem é essa no culto? Aí Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, que Paulo disse, pois todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Paulo disse assim, ó, eu não quero que ninguém deixe de profetizar, pode profetizar. Eu não estou proibindo ninguém de profetizar, foi isso que Paulo falou. Eu não estou proibindo ninguém de profetizar, mas que vocês profetizem uns depois dos outros, para que todos aprendam e para que todos sejam consolados. Só que dentro dessas igrejas aí que se dizem pentecostais, né? Essas igrejas aí, fundo de quintal, nascida de rebeldia, de rebelião, você vê que é uma desordem no culto. É 2, 4, 6, 10 irmãos profetizando ao mesmo tempo, entregando profecia. E o povo não é edificado espiritualmente. O povo não aprende. O povo não é consolado. Por quê? Porque não tem ordem e decência no culto. Então, nem toda manifestação é do Espírito Santo. Né? Nem todo manifestar na igreja é do Espírito Santo. Tem coisas que são dos homens. E também tem coisas que é de Satanás. Porque, paz, meus senhores, tem muitos pastores que são maçons. E o que eles aprendem dentro da maçonaria, eles aplicam dentro da igreja. E fala que é obra de Deus, mas não é. É pura maçonaria. Tem muitos pastores que estão indo para a casa de macumba, para macumba. E lá eles aprendem a fazer rituais. Pastores e mulheres que se dizem pastoras também, bispa também e apóstola. E lá eles aprendem também ritual dentro da macumba, né? Eles aprendem também a fazer macumba e estão aplicando isso dentro da igreja. E muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus estão recebendo maldições dentro das igrejas e fala que é o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. É obra do diabo. É pura macumba dentro da igreja. Eu vou colocar aí no meu canal esse vídeo, né? E você vai ver com seus próprios olhos. A mulher que eu estava comentando aqui, que eu estava falando, que pegou o bebê, que pegou a criança, né? E disse que Deus estava cortando um laço na vida da criança, né? Assista esse vídeo até o fim, porque eu vou colocar, logo após esse vídeo aqui, eu vou colocar esse vídeo para você ver, né? A mulher que se diz pastora ou missionária, dizendo que Deus estava cortando um laço, amém? Dizendo que Deus estava cortando um laço na vida do bebê, na vida da criança, e está com a espada na mão, rodando para lá e para cá com o bebê no colo. E dentro desse lugar aí, né? E dentro desse lugar que eles chamam de igreja, e dentro desse lugar que eles chamam de igreja, tem um bocado de mulher, tudo rodando para lá e para cá, e dizendo que está cortando laço. Eu vou colocar esse vídeo aí. Após esse vídeo eu vou colocar o vídeo.
e você vai ver com seus próprios olhos. Amém? Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Não esqueça, nem toda manifestação é do Espírito Santo. Se inscreva no meu canal no YouTube e ouça minhas mensagens eu pregando para a glória de Deus Pai. Deus continue abençoando a todos. Pastor Fabiano Santana, e até o próximo vídeo. Amém.